Olá, aqui é o Rafael Seabra do blog Quero Ficar Rico e eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre a questão do famoso calote que tem se falado tanto em relação ao calote do governo. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre essa questão do calote e principalmente porque as pessoas estão interpretando isso daí como um calote dos títulos públicos. E o meu propósito ao gravar esse vídeo é justamente tranquilizar as pessoas, porque em primeiro ponto, dificilmente o governo daria um calote em relação ao pagamento dos títulos públicos. Por que eu falo isso? Porque, basicamente, toda a economia está atrelada ao investimento em títulos públicos. Todos os grandes bancos, pequenos bancos, corretoras, seguradoras, elas investem em títulos públicos. Os fundos de investimento dos bancos, fundos de DI, fundos de renda fixa, títulos de capitalização, previdência privada, todas essas aplicações financeiras, elas investem em títulos públicos. Então, simplesmente um calote em relação ao pagamento dos títulos públicos daria uma quebradeira geral em todas as aplicações financeiras, em todas as instituições financeiras do mercado brasileiro. Então, por conta disso, é praticamente impossível, seria muito improvável que o governo deixasse isso acontecer. Porque se você pensa que o investimento em título público deixa de ser uma aplicação segura, qualquer outra aplicação financeira é ainda mais arriscada. Porque todas as outras instituições financeiras elas estão atreladas de alguma maneira ao investimento em títulos públicos. Então, por essa razão, dificilmente vai existir um calote em relação ao pagamento dos títulos públicos. Então, essa é a primeira parte da mensagem é justamente para tranquilizar você em relação ao tão propalado calote, porque dificilmente ele vai afetar o pagamento dos títulos públicos. Então, como uma crise um pouco mais densa afetaria o seu bolso? Seria através da inflação. Aí sim, seria uma forma de, vamos dizer assim, um calote disfarçado, como tem se falado por aí, porque a partir do momento em que a inflação começa a corroer o seu dinheiro, ela diminui o saldo devedor para o governo. Então, se ele tem uma determinada dívida prefixada, por exemplo, ou atrelada à taxa Selic, a inflação ela fica maior do que a taxa fixa, ou maior do que a taxa Selic, se a gente vier a ter um cenário desse no futuro, isso daí barateia o pagamento da dívida para o governo. Então, mesmo ele pagando aquele valor nominal, para ele a dívida está sendo barateada. Então, ele dá esse, entre aspas, calote disfarçado. Então, essa daí deve ser a grande preocupação sua em relação ao seu investimento. Eu venho falando sobre a questão de você proteger o seu investimento da inflação ao longo de todo esse ano, desde o começo do ano de 2016, até no primeiro artigo que eu publiquei lá no blog Quero Ficar Rico. Para quem não conhece, é o queroficarrico.com. Então, no primeiro artigo que eu publiquei em 2016, eu já falei sobre isso, que a grande preocupação em relação aos seus investimentos para 2016 era justamente proteger o seu dinheiro da inflação. E o próprio investimento em títulos públicos, que é hoje a aplicação financeira mais segura que a gente tem no país, ele já garante isso daí. Existe um título que te protege da inflação, que é o Tesouro IPCA+. Então, a sua grande preocupação para investir a partir de agora é buscar títulos que protejam você da inflação e procurar também prazos um pouco mais curtos. Isso daí também é uma outra preocupação que você deve ter, justamente para você ter um pouco mais de controle sobre a questão de todo esse clima, de todo esse risco que está envolvendo o país. Então, você opta por prazos mais curtos, por uma questão de mais segurança mesmo, para te dar um pouco mais de garantia, mas eu venho para reforçar que dificilmente, muito dificilmente, haverá um calote no pagamento dos títulos públicos. Venho também para reforçar que o investimento em títulos públicos é a aplicação financeira mais segura que a gente tem no país e também para deixar bem claro que se você pensa que o investimento em títulos públicos não é tão seguro para você, não vai existir uma outra aplicação financeira que vai ser mais segura do que ela. Se você investir através do seu banco, se você investir através da sua seguradora, em plano de previdência, em fundos de investimento, enfim, em qualquer outra aplicação financeira oferecida pelo seu banco ou por sua instituição financeira, ela vai ser mais arriscada que o investimento em títulos públicos. E muito provavelmente, quando você entregar o seu dinheiro para o seu banco, ele vai pegar aquele dinheiro e vai investir em títulos públicos para você e vai cobrar uma taxa de você. Então, essa mensagem é muito mais para tranquilizar todas aquelas pessoas que estão com esse receio em relação ao calote nos títulos públicos. E caso você ainda não invista no Tesouro Direto, seja por algum tipo de medo, seja por não ter o conhecimento suficiente para investir nessa aplicação financeira, eu disponibilizo para você 3 aulas gratuitas, totalmente gratuitas, onde você só precisa, aqui abaixo desse vídeo, vai ter um botãozinho que você pode clicar aqui no cantinho, ele vai correr 3 aulas gratuitas aqui, ou abaixo mesmo no vídeo vai ter um botão
3 aulas gratuitas aqui, também vai ser esse o texto, onde basta você clicar nesse botão e cadastrar o seu e-mail que eu vou mandar diretamente para você. Essas 3 aulas para você saber mais, para você aprender, é um mini treinamento para você aprender como investir no Tesouro Direto, como investir em títulos públicos. Combinado assim? E se tiver gostado desse vídeo, dá um joinha e se inscreve aqui no canal para ter acesso a cada vez mais conteúdos gratuitos e de qualidade. Até a próxima!